Hoje é um dia muito especial, pois será o dia em que eu vou salvar o seu ouvido de ficar assado, machucado depois de você ficar horas e horas atendendo. Eu sou a Maite, eu sou médica de família e eu atendo de forma remota faz muito tempo, é um dos grandes amores e paixões da minha vida e eu passei por muitos fones de ouvido até conseguir chegar aí em alguns modelos em que eu utilizo hoje no meu dia a dia. Eu realmente já gastei muito dinheiro com isso, acho que assim, eu já fui a grande patrocinadora da empresa de fones e, gente, parece besteira, mas assim, quando você fica 12 horas, porque eu cheguei a dar plantão de telemedicina com um fone de ouvido, você começa a entender o que que é um conforto e quando você começa também a se esforçar muito para falar, porque eu vou trazer, né, um pouco sobre isso, questão de disfonia, você começa a perceber o que que é um microfone importante, o que que é um microfone bom, o que que é um microfone ruim, qual é a ergonomia da tua própria orelha, enfim, vamos destrinchar isso no vídeo de hoje. Bom, quando eu comecei a atender, eu utilizava fone intra-auricular de fio. Eu nem tenho mais esse fone aqui, porque só de olhar pra ele eu já começo a sentir coceira no meu ouvido. E eu ficava muito tempo com aquilo. Aquele fone que tinha aquele microfoninho, sabe? Eu vou até botar uma fotinha aqui. Que negócio bem simplesinho. Gruda na orelha aqui, fiozinho aqui e conectava no computador. Isso começou a me incomodar por vários motivos. Aquele negócio intra-auricular, ele começa a ficar fazendo, começa a coçar. Depois eu já tenho tendência a ter dermatite seborreica, ficar ocluindo daquela forma e, né, aumenta a produção de sebo, aumenta a produção de cera, fica assim. Juro, gente, eu quase tive que ir no otorrino porque eu realmente adoeci o meu ouvido de tanto fone que eu tava utilizando. E quando eu comecei a dar plantão de telemedicina, em meados de 2020, era isso, gente, era 12 horas, assim, consulta atrás de consulta, era época de pandemia de Covid, depois misturou com dengue, virou um negócio, né? Então, assim, era consulta a cada 15 minutos, eu mal tinha tempo de levantar e fazer xixi, mesma coisa de plantão normal, mas era de forma remota. É lógico que tem inúmeros benefícios, né, de você estar na sua casa, de você estar dentro de um ambiente muito mais seguro, muito mais protegido, ainda mais diante dos cenários aí que a gente tá vendo vários médicos serem agredidos. Mas, enfim, eu tinha aquela dificuldade com o fone. Passando disso, eu comprei um fone que se chamava headset. Era um fone que ele tinha um tampão, tampava o ouvido, e ele tinha aquela tiarinha. Só que qual foi o problema? Aquilo machucou muito meu ouvido, eu tinha pago até caro no fone, era um fone da Sony, mas ele não era um over the ear. É aqui que tá o pulo do gato. Ele não era um fone que parecia aquela coisa gigantesca, eu não sei, vocês já fizeram ressonância magnética? Você bota um negócio gigantesco na cabeça, ou sei lá, eu não sei nem pensar em uma descrição para isso, mas o fone over the ear, ele é enorme. Ele é enorme. Enorme, enorme, gigantesco, gigantesco, pois, como o próprio nome diz, ele vai, preste atenção, ele vai sobrepor o teu ouvido e fica bem gostoso o dia inteiro, por quê? Você tem uma almofadinha super acolchoada, não vai apertar a cartilagem, porque o que aconteceu? Eu saí daquele foninho de fiozinho, que era intra-auricular, que tava destruindo meu ouvido, por um fone que ele era não era over the ear. Então, gente, a minha orelha machucava, doía. E aí, às vezes, eu atendia assim, ó. Botava um fone na orelha, o outro mais pra frente. Parecia um palhaço, gente. Porque realmente tava doendo tanto que chegava, juro, quase fazer úlcera assim no ouvido. Porque não é besteira, gente, ficar 12 horas com fone. É por isso que tô gravando esse vídeo aqui, porque eu recebi perguntas de vocês. Porque recentemente eu troquei meu fone, vou contar pra vocês o porquê. E aí eu descobri o fone over the ear, comprei um fone bem podrão, e aí depois eu comprei esse fone que eu utilizei e utilizo ainda por muito tempo. Ele é um fone ele é um fone headset over the ear, ele se chama JBL Quantum 100, eu vou até deixar o link aqui embaixo pra vocês. Este fone, ele já tá até, coitado, tá todo rasgado, mas não é por isso que eu troquei ele não. Qual que é o benefício dele? Gente, ele é extremamente confortável, de uma qualidade assim, bizarro. A gente não é DJ, a gente não precisa daquela coisa super mega hiper ultra rebuscada, a gente precisa de um fone que seja confortável. E ele tá tadinho, já tá sofrendo os danos aí do uso longo prazo. Você bota ele aqui, você ajusta o microfoninho, tem até essa almofadinha de ruído. E o único defeito dele, fio, você conecta o fio no computador. Nossa, Maitê, mas
Ter fio é bom, porque você não tem que ficar dependendo de carregar as coisas. É óbvio que se você tem que carregar as coisas, você vai esquecer em algum momento de carregar as coisas. Isso pode ser muito ruim pra você, porque daí você vai ficar sem fone. Então esse fone, ele nunca me deixou na mão, por questão de ter que carregar, mas ele começou a me irritar um pouco justamente por ele não ser Bluetooth. Então eu queria muito um fone que fosse headset over the ear, que fosse Bluetooth, mas que também fosse com fio. Aí me ajuda a te ajudar, né, Maitê? Como é que você vai achar um negócio desses? E eu não sou do ramo da computação que entende super de fone. Foi caçando mesmo. Então esse fone, gente, custa menos de R$ 200. Ele é maravilhoso. O único defeito é a questão do fio, porque o fio eu queria às vezes me mover, eu pegava o computador e ia para outro lugar, ou na consulta médica, gente, eu me levantava para fazer, ajudar o paciente a fazer os exames, autoexame físico, e aí esse negócio ficava preso, eu ficava presa, e aí eu comecei a me irritar. E de muito tempo pra cá, eu encontrei o meu novo fone favorito, que ele é o Edifier WB200 Plus, WB800 Plus, alguma coisa que eu vou pôr aqui escrito, perdão. É o WB800 Plus. O que é essa maravilha? Ele é bem mais caro, né? Ele já não é tão caro, mas ele é mais caro do que esse, cerca do dobro, uns 200 e poucos, R$ 300. Mas o que é legal nele? Ele é um fone que ele é Bluetooth e ele também pode ser utilizado com fio. Então você vai lá, conecta ele aqui. Você conecta no teu computador, daí ele não consome bateria, ele vai mesmo se alimentando. E você pode, ó, rapidinho tira aqui, vai lá fazer suas coisas. Então ele é maravilhoso, ele vem tanto com fio carregador, né? Então ele é carregado por USB-C, tá? Acho que nas circunstâncias atuais dos dias de hoje, não compre nada que seja aquele micro USB que irrita. E aí você vai, enfim, eventualmente, eu sempre tô com um fio, né? Se ele tá acabando a bateria, o meu computador ele avisa, né? A porcentagem. Também tem aplicativo no celular em que você programa desligamento automático, enfim, várias coisas. Enfim, fica lá, maravilhoso. Mas, como vocês podem ver, problemas, esses dois fones, eles são enormes, eles são gigantescos, eles são um trambolho, né, para poder carregar. E a maravilha, né, o benefício de você atender telemedicina, inclusive se você tem desejo de inserir nesse mercado, deseja transformar a tua carreira não só com a telemedicina, né, mas várias outras ferramentas que podem te ajudar, se inscreve aqui no link, que eu tenho a lista de espera na minha mentoria e já eu vou abrir uma nova turma. Telemedicina, você tem essa flexibilidade, e eu já, graças a Deus, assim, já tive essa flexibilidade de ir para outros países e continuar trabalhando, continuar fazendo meus atendimentos remotos, e também em outros lugares. Então, mês passado eu fiz várias viagens a trabalho, mas não deixei de atender. E aí vem este divo maravilhoso aqui. Então, primeiro de tudo, isso aqui é um trambolho, mas se você tiver que levar ele, tá tudo bem, né? Não é uma coisa tão grande assim. Mas hoje eu não dou mais plantão de 12 horas, eu atendo no máximo um período direto de forma remota e já me canso, pois hoje sou uma senhora. E aí, este é o fone AirPods Pro da Apple e ele é maravilhoso, principalmente pela questão de conter ruído. Então, esses fones, eles não têm cancelamento ativo de ruído, mas esse negócio aqui ajuda a abafar bastante. Este aqui é o AirPods Pro, dos fones intra-auriculares, ele tem uma certa ergonomia um pouquinho melhor. Botei do lado errado. Aí você bota o foninho aqui e você vai trabalhar. Ele é muito bom pela questão de ser extremamente portátil, de ter uma bateria super mega hiper durável. Tipo, é muito difícil acabar com a bateria dele. Lógico que daí às vezes eu boto no negócio que carrega o relógio, sabe? Ele vai carregando. Mas ele é um fone muito bom e assim, eu já tenho faz anos também, tem uma qualidade muito boa, né? A Apple não é uma empresa que faz produtos, enfim, que não são de qualidade. Custa um rim, ele é o mais caro de todos, mas quando eu vou me deslocar, eu tenho a preferência de utilizá-lo, porque eu não fico mais 12 horas. Hoje, né, eu trabalho bastante ainda de forma remota e eu tenho utilizado este fone no meu dia a dia. Eu eventualmente boto fio, às vezes fico sem fio e vou trabalhando aí de onde eu quiser aqui dentro da minha casa. Então, gente, são algumas dicas, né, do meu dia a dia, da minha prática como médica, né, e da minha experiência em já ter machucado o meu ouvido várias vezes.
E os fones, o que eu dou de dica para você é, vá comprar presencialmente teste ou compre sempre um fone over the ear. E óbvio, né, algumas dicas meio básicas. Não utilize brinco na hora de você for atender, caso você utilize brincos, porque isso pode piorar. A maquiagem, eu não consigo ficar sem protetor com cor porque eu tenho melasma. Então meus fones, eles são todos manchados. Eu tento limpar, enfim, mas não sai tudo e depois quando começa a sair, você fica perdendo toda essa proteção. E uma coisa muito importante que eu vou falar agora, que esse é o pior de todos, é a questão do microfone. Então, o que eu digo? O microfone desse fone, ele é maravilhoso. De todos esses fones são bons, mas quando você tá com o fone na sua cabeça, você tende a isolar um pouco mais, a escutar menos o seu redor e você começa a falar cada vez mais alto. E isso é muito ruim para quem tem problema ou pode desenvolver problema de disfonia ao longo do tempo. Eu tenho disfonia vocal, né, disfonia. Fiz fono por bastante tempo, porque eu sou professora, né? Minha vida é praticamente falar. Descobri que eu sou profissional da voz. E o fono disse que o melhor microfone, né, pra gente que tem esse problema, é esse microfone que tem um dispositivo que fica aqui na nossa frente. Isso gera uma sensação, ainda mais porque a gente tá se olhando, muito mais confortável e a gente costuma, né, modular o tom de voz de uma forma um pouco mais simples. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. O que eu achar de link eu vou botar aqui embaixo, mas às vezes o link atualiza não tem mais. Mas eu vou deixar aqui pelo menos o nome e sobrenome dos fones. E pode atualizar, né? Posso ter outros dispositivos e eu venho atualizar aqui para vocês. Espero que vocês gostem e se tiver interesse em transformar aí a sua carreira e aprender não só telemédio, mas outros assuntos que são outras habilidades, né? Outras ferramentas que são super relevantes para sua prática, clica aqui no link. Beijos!